Simone é minha consultora pessoal. Né, Simone? Ingrid, muito obrigada. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Ah, não, mas eu não vou fazer um negócio desses em casa, não tenho todas essas taças. Mas tu deve ter pelo menos um copinho que tu guardou para as visitas, né? Depois dessa, só em março, vocês vão ter uma folga de mim. Último tudo do ano, né? Está acontecendo os últimos GCs, última reunião, vai ter dedicação de crianças. E aí, quando acaba o ano, é inevitável. Todos nós fazemos um balanço, né? Não tem quem não faça. Alguém aqui consegue não olhar para trás? Eu não consigo. Todo ano é inevitável, eu olho para trás, o que eu fiz, o que eu não fiz. É inevitável olhar para trás e não fazer um balanço. Quando eu olho para trás, 2 sentimentos são os mais comuns que vêm. Primeiro, né, eles
eu penso assim, em tudo que eu não fiz. Porque eu sou uma pessoa naturalmente pessimista, infelizmente. Eu penso, puxa, eu disse que eu ia emagrecer. E tem um vídeo meu, que a gente faz em torno de 10 anos, isso, 10 anos vai fazer, que a gente passa o ano novo, muita gente da igreja passa junto, o presbitério tem passado junto já há quase 10 anos, né, Mariane? Acho que desde o primeiro. E aí, desde o primeiro ano, gravaram isso, eu dizendo que eu ia emagrecer. Acredita nisso? Daí, depois daquele vídeo, eu acho que eu engordei 10 quilos. Mas todo ano eu digo que eu vou emagrecer. E daí, durante o ano, eu dou uma emagrecida. Depois, no final do ano, eu dou uma engordada de novo. E assim eu vou. E aí eu penso, puxa, eu não consegui emagrecer de novo. Então, basicamente, eu tenho o sentimento assim, pô, eu sou uma pecadora. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho aquele sentimento, que Deus bondoso que eu tenho. É sempre isso que eu lembro. Porque eu olho para tudo que eu não fiz. E eu acredito que vocês também passam por isso. Se vocês forem sinceras. E eu gostaria que vocês refletissem agora. Bem pouquinho, mas, por favor, nada de chorar, tá? Não vão ter uma crise aí porque não conseguiram emagrecer. A gente olha para tudo que não fez, tudo que nós não conseguimos mudar, tudo aquilo que nós começamos e paramos. Quantas vezes vocês começaram a academia esse ano? Eu não quero saber, é uma pergunta retórica. Quantas de vocês começaram a dieta e pararam? Ai, vou fazer a cetogênica. Ai, agora eu vou começar a proteína. E pararam. Então, eu não sou a única, né? Mas, apesar de tudo, de todo o nossa inconstância, apesar das nossas negligências. Ah, eu vou ler tantos livros esse ano. Eu botei a meta que eu ia ler 12. É óbvio que eu não vou dizer para vocês quantos que eu consegui, né? Que daí passar vergonha tem limite. Aí eu olho para tudo que eu não fiz e eu penso, apesar de tudo, de todo o meu pecado, apesar de todas as minhas falhas, e tem falha para contar nesse ano, ainda estou aqui. Nós ainda estamos aqui. E se nós formos bem conscientes, até estar aqui, nem depende muito de nós. Foi Deus que nos trouxe aqui. Nem dependeu muito da nossa força. Muitas vezes a gente veio aos trancos e barrancos. Mas eu queria que você pudesse olhar para quem está do teu lado, para quem está sentado na mesa contigo. Eu não faço isso, né, gente? Então, na última reunião do ano, eu posso fazer. Vocês me obedeçam, que eu estou com a latinha na mão. Olha para quem está do teu lado e diz, Jesus te trouxe aqui. E eu quero que quem ouvir isso, não pense só, Jesus te trouxe aqui nesta reunião. Mas Jesus te trouxe aqui durante esse ano. Jesus te carregou muitas vezes nos braços. Pode você não ter percebido, mas Ele fez isso. O sentimento de um ano novo que se inicia é para ser, pelo menos, um sentimento de esperança. E isso não é ruim. Por quê? Porque Deus fez ciclos, estações, fases. Isso é uma maneira da bondosa mão de Deus de nos dar mais uma chance, de aprendermos um pouco mais, de corrigir a rota. Quando você fizer o balanço do seu ano, pode ser que muita coisa você não tenha feito do jeito certo. Dá tempo de corrigir. O ano novo é um marco para você corrigir aquilo que não deu certo. É uma chance que Deus está te dando para não repetir os fracassos. E uma coisa que eu aprendi com o nosso Deus é que nós não estamos fadadas a viver as mesmas tragédias. Nós não estamos fadadas a sofrer de novo. Nós não estamos fadadas a cometer os mesmos erros. Porque Jesus, em Cristo, se faz nova todas as coisas. E começar um ano com esperança para isso é também a vontade de Deus para nós. Amém? Quem colocou, levanta a mãozinha aí, quem colocou metas já para o seu ano de 2023? Ó, algumas já colocaram. Desse lado, quem é que tem meta já? Gente, que mulherada desesperançosa. Coloquem metas, gente, isso é muito bom. É saudável ter metas. Movimento é vida. Movimento é vida. Movimento é vida. Eu sempre quis falar isso em castelhano. A
Ainda que a maioria não tenha feito isso, ainda que talvez algumas tenham vergonha de falar, ou até você, talvez você, como eu tenha dito há 10 anos atrás, que emagrecer, e aqui eu sou brasileira, eu não desisto nunca, né? Mas talvez você tenha colocado todos os anos uma meta, e não conseguiu. Quer saber, eu vou desistir. Não desista. Ter metas é ótimo. As metas é o que vão te impulsionar, tá? O ser humano, ele precisa de um alvo. Não viva a sua vida sem ter metas, tá? Não seja uma mulher desesperançosa, amargurada, entristecida, desmotivada, apenas olhando para os teus fracassos. Coloca um alvo. O ser humano precisa disso para se movimentar, para ter um objetivo. Não fica parado. Eu quero te encorajar que, apesar do quadro econômico, social e político do nosso país, que eu sei que muita gente se entristeceu, muita gente ficou frustrado, as mães homeschoolers quase caiu os cabelos. Não se deixe abater. Jesus está no trono. Então, trace metas, corra atrás. E a minha dica é a mesma da Dilma. Quando você chegar na meta, dobra a meta. Só que a Dilma não coloca uma meta. Então, eu sou um pouco mais esperta que a Dilma. Eu coloco uma meta curta, que é para não desmotivar. Eu fui lá no MyFitnessPal, que é um negocinho de perder peso, que tu conta as calorias. O que eu ponho? Eu quero pesar quanto? Quero pesar 60. Pode não parecer, mas eu não peso 60. Eu sei que... Quem é que está rindo? Quem é que está rindo? Não tem medo do perigo, né? Então, eu não peso 60, Bianca. Então, eu deveria pesar 60, 65 no máximo. Estou pouca coisa acima disso. Aí, o que eu fiz? Eu botei para perder 2 quilos. Quando eu atingir esses 2 quilos, eu vou estar motivada, porque eu bati a minha meta. Daí eu vou dobrar a minha meta e eu vou perder mais 2 quilos. E para a derrota do inimigo, eu já perdi 500 gramas essa semana. Isso aí é para aplaudir de pé. Então, emagreça, tire a carteira, empreenda, venda bolo no pote, venda roupa, faça seus cursos, cresça. E tudo isso para a glória de Deus. E tudo isso é bom. Só que existe o bom e existe o melhor. E o que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim aqui te apresentar a melhor meta que você pode colocar para a tua vida no ano de 2023. A meta fundamental para o teu ano de 2023 é: a sua vida precisa ser vivida com sabedoria. Essa é a tua meta. Esquece todo o resto. O que tu precisa é sabedoria. Eu gravei esses dias um áudio da Bebel, ela foi dormir, e eu achei que ela estava brincando. E ela disse: mamãe, eu vou só orar antes de dormir. E eu fiquei catando atrás da porta. Gente, depois quem quiser ouvir, me pede no WhatsApp, que eu deixo vocês ouvirem. E ela está de joelhinho dobrado, só que eu não consegui gravar o vídeo porque estava escuro. E ela dizia: Jesus, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Eu quero ser sábia. E, gente, até Isabel entendeu. Então, por favor, nós precisamos de sabedoria. A sabedoria, ela discerne a realidade. Como é que você é sábia? Porque, né, fala sério, a mulher chega aqui e diz que eu tenho que ser sábia. Ser sábio não é a mesma coisa que ser inteligente. Ser sábio não é a mesma coisa que ser esperto. Ser sábio não é ser ligado, ser, como diz os velhos, antenado. Não. Tá? Mas eu vou dar dicas para vocês de quais as características da sabedoria para vocês adquirirem. Primeira coisa, a sabedoria, ela discerne a realidade. Gente, na época que a gente vive, as pessoas estão fora da realidade.
As pessoas vivem uma utopia. Elas mentem para si mesmas. Vou dar um exemplo, tá? O Lula não vai assumir dia 1º de janeiro. Porque o Bolsonaro vai fazer alguma coisa. Em 72 horas. Não cai na realidade. Não há o que fazer. Tem um monte de gente acampada e pessoas brigando. E, nossa, assim, ó, se tu for ver os áudios, é triste. Eu queria que o Lula assumisse? Não queria. Sou totalmente contra o governo do PT, porque é um governo que vai contra as pautas cristãs, as pautas bíblicas. Mas eu não querer, vai mudar a realidade? Não vai. Essa é a realidade. Tá? Outra coisa, discernir a realidade implica discernir o que nós ouvimos das pessoas. Implica discernir o que os outros ao nosso redor estão vivendo, estão vendendo para nós. A cultura está sempre, toda hora, nos vendendo algo. E aí a gente tem que viver de acordo com a verdade. O que a cultura hoje em dia nos vende? Que a verdade, a realidade, cada um tem a sua realidade. A verdade é uma coisa relativa. Não, a verdade é absoluta. A realidade não é algo relativo. Se o sinal está verde ou vermelho, pode se tornar relativo? Se o sinal está vermelho, mas aí tu quer viver de acordo com algo que não é a realidade, e tu passar no sinal vermelho, só porque tu não acredita, ou porque tu deu ouvidos a alguém que disse que o vermelho que está ali é relativo, tu não vai bater teu carro? Não, né? Então, a gente tem que viver julgando, discernindo aquilo que nos é apresentado, aquilo que nos é vendido. A cultura, as nossas amigas, a nossa sogra, a nossa mãe, a nossa família, sem que você perceba muitas vezes, numa conversa inofensiva, num churrasco de domingo, eles estão sempre nos aconselhando. Eles estão sempre pregando um evangelho para nós. Esses dias, num churrasco que teve do aniversário do meu tio, uma amiga minha prima, querida, cristã, sabe que eu quero ter mais filhos. Aí ela disse assim, o Jacques não estava. Agora, se o Jacques souber, vai pegar ela. Tomara que ele não esteja ouvindo essa live. Ela olhou para mim e disse assim, não vai te encher de filho, fazer que nem a fulana. Se encheu de filho, depois o marido largou ela. Ela está me vendendo uma cultura. Ela está me vendendo um evangelho. Que eu vou me encher de filho e que depois meu marido vai me largar. Essa não é a realidade. Não é a realidade que eu vivo. Essa não é a realidade que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta que filhos são bênção, que filhos são a herança do Senhor. A Bíblia aponta que eu tenho que louvar o Senhor por isso. A Bíblia aponta que isso é um presente de Deus para mim e para o meu marido. Mas ela está vendendo algo. E aí eu vou viver de acordo com a realidade que ela está vendendo para mim? Me vendendo, me passando? A sabedoria tem que ser coerente com a realidade. Tá, descobri a realidade. A realidade é que eu sou casada. Tá? Mulheres casadas. A realidade é que eu sou casada. Quando a gente casa com o quê? Casa com um homem. Pelo menos é para ser, né? O que os homens querem? Sexo. Gente, pergunta para 100 homens. Olha, a não ser que o cara esteja com a testosterona baixa, ele vai dizer assim, ó, o que tu gostaria que a tua mulher te desse de Natal? Ele vai dizer sexo. Um homem pensa não sei quantas 1000 vezes em sexo por dia. Ai, credo, eles são tão tarados assim. Gente, essa é a realidade. A não ser que o cara tenha algum problema, né, de saúde, ele vai pensar. Aí, tá, tu conhece a realidade é que tu é casada com um homem saudável. Tu sabe que um homem precisa de... E tu não dá sexo para ele. Eu recebi uma mensagem no Instagram. Era alguma pergunta sobre... Era uma caixinha que eu abri sobre relacionamentos. E aí veio muita pergunta sobre sexo. Não sei por quê, mas veio. Acho que era algum problema. Ah, tá, era alguma coisa assim. O que você gostaria que seu cônjuge fizesse que te deixaria mais feliz? Eu fiquei
apavorada. Muita mulher reclamando da vida sexual, reclamando que o marido quer sexo. Mas espera aí, tu casou com um homem saudável quer sexo. Aí uma moça disse assim, eu fico muito triste porque ele só quer sexo. Eu achei que a vida de casada era um pouco mais romance, um pouco mais... Ela queria ser cortejada, eu acho. Ela queria uma coisa mais lúdica, uma coisa mais mimosa. E não é que no casamento não possa ter isso. Tem que ter muito romance, tem que ter mão dada, tem que ter sorriso. Mas para você ter isso, primeiro você tem que dar sexo para o seu marido, querida. Então, assim, viva de acordo, coerente com a sua realidade. Outra coisa, quem é que não vive de acordo muitas vezes com a realidade? Solteiras. Se você é solteira e não é casada, você não tem que fazer coisas de casada. E o que a gente vê muitas vezes no ambiente feminino? A gente vê mulheres solteiras que se deixam ser provocadas ou procuradas ou cobiçadas como deveriam as casadas, e as casadas querem ser cortejadas, conquistadas, enamoradas como as solteiras. Não é coerente. Sabe aquele problema que o pastor tem, que as namoradas beijam como casadas e as casadas beijam como solteiras deveriam? Então, isso é não viver coerente com a sua realidade. Outro exemplo de quem não vive coerente com a realidade. Meus filhos são insubmissos. Minha filha adolescente ficou. Eu nunca esperei isso da minha filha. Gente, sabe por que você nunca esperou isso da minha filha? Deus me guarde, porque eu sei que o negócio é triste quando tu vê a tua filha de 3 anos mentindo que não foi ela que ligou o ar-condicionado na tomada. Tu nota que é mentira, mas tu espera isso. Ela está mentindo no nível que ela consegue. A filha adolescente, tu não pode esperar que a tua filha não vá pecar. Tu não pode esperar que a tua filha não vá te decepcionar. Porque a tua filha é feita da mesma coisinha que tu. Carne. Ela é feita em pecado, como diz a Bíblia. O que é não viver de acordo com a realidade? O filho pecou, a mãe se desespera. Ai, meu Deus, agora o mundo caiu. Eu jamais esperei isso da Valentina. O que é que eu vou fazer? Vai conversar, vai disciplinar, vai trazer para a igreja, vai tratar, mas vai viver de acordo com a realidade. A realidade é que somos pecadores, que você é pai de um adolescente, que você vai ter que tratar a questão de pornografia, vai ter que tratar a questão de namorado, vai ter que tratar a questão de colégio, vai tratar insubmissão, vai tratar mentira. Essa é a realidade, gente. O mundo fora do Éden não é bonito. Ele é feio para todo mundo. Outra coisa, pessoas que não vivem de acordo com a realidade. Mulheres que sofreram relacionamentos abusivos, por exemplo. Pode ser que você tenha sofrido algum abuso na infância, algum abuso na adolescência, ou talvez você já tenha sido casada e seu marido era um homem abusivo. Hoje essa pessoa está num novo relacionamento e ela vive como se estivesse ainda presa aos abusos sofridos. Você tem que discernir o ambiente que você está. Você não é mais uma criança à mercê de alguém. Você é uma adulta, você está em um novo relacionamento e essa pessoa não precisa viver pagando os pecados de alguém que te magoou no passado. Vocês conseguem entender isso? Eu vejo isso na prática muitas vezes. Eu não estou falando de coisas para vocês. Estou falando de coisas para mim. Essas são as minhas metas pessoais que eu trouxe para vocês. Eu não sabia o que trazer e eu me deparei, nessa semana passada, com um momento assim, muito de tristeza. Eu chorei pelos meus pecados. Chorei porque me deparei que eu não consigo mudar em muitas coisas. Me desesperei um pouquinho e enxuguei as lágrimas, chorei no banho, enxuguei as lágrimas e vou botar umas metas. Eu preciso mudar em algumas coisas. Então, eu estou trazendo coisas para cá que eu vivo na minha pele. Talvez não no mesmo contexto que eu esteja aplicando para vocês. Mas eu sei que cada uma pode aplicar dentro da sua vida. Eu
Quando era pequena, eu vivi... Meu pai casou com uma mulher que se dizia cristã, essa madrasta, essa aqui do tomate. E ela era muito má. Muito, muito, muito má. E aí eu passei algumas injustiças com ela. E o que acontece? Na época, eu era pequena. Eu tinha 10 anos. Não tinha força física para me defender. Estava só eu e ela em casa. Não tinha um adulto para me defender. Eu não queria contar para o meu pai, porque ele sofreu muito quando perdeu a minha mãe. Então, eu sofria essas injustiças. E o que por muito tempo, por muitos anos, eu trouxe para o meu casamento e o Jackson teve que pastorear. Eu não podia ter a sensação de que eu estava sendo injustiçada. Mas eu virava uma fera. Mas eu perdia toda a doçura, toda a reverência, eu perdia toda a submissão, eu ficava louca, porque eu não posso ter a sensação de injustiça. Eu já tomei Rivotril por causa disso. Eu trabalhei numa empresa em que eu fui extremamente injustiçada, porque eu exercia um cargo por 6 meses, nunca mudaram na minha carteira, recebia R$2.000 a menos, e aí quando eu, não vão mudar na minha carteira, não vou cumprir a função. Quando foram me pressionando para eu continuar cumprindo a função, eu fui me sentindo injustiçada, eu tive uma crise. Tive uma crise de nervos, e eu sou uma pessoa que quase não choro, eu simplesmente não parava de chorar. E me lembro que, na época, eu estava fazendo um boleto de 18 mil e os números começaram a embaralhar e eu não consegui mais raciocinar e eu não consegui mais respirar e eu só chorava. Tiveram que chamar meu marido. Meu marido, pô, essa mulher nunca chora, de repente não para mais de chorar. Me levou num médico de confiança. Ele me deu fluoxetina na época. Eu podia tomar até 4 Rivotril. Gente, você sabe o que a pessoa tomar 4 Rivotril? Porque eu não sabia lidar com o sentimento de injustiça. Eu ficava muito mal. Eu dormia e os meus nervos, meu estado de nervo era tão grande que eu começava a me tremer, dormindo, já que tinha que me acordar para me medicar. Porque eu não sabia lidar com o sentimento de injustiça. E eu carreguei isso comigo por muito tempo. E eu fui vítima quando eu era pequena, mas agora eu não estou mais nessa situação. Eu sou uma mulher adulta. Eu tenho que discernir que eu estou me fazendo prisioneira do meu passado. Mas essa não é mais a minha realidade. Eu vivo um casamento feliz, eu vivo com um homem que me pastoreia, que me ama, que me protege, me cuida, que provê as coisas para mim. Então, eu preciso viver de acordo com essa realidade. Quando ele me chamar para conversar sobre algo que eu preciso melhorar, o que eu vou fazer? Eu vou me fechar, eu vou botar as minhas garras porque eu estou sendo injustiçada? Pode ser que ele fale alguma vez, de alguma maneira, que não foi exatamente assim que eu fiz. Então, acabou o mundo, não vou aceitar porque eu estou sendo injustiçada. Não, eu preciso viver de acordo com a minha realidade. Você tem vivido de acordo com a realidade que você vive? Você pode não ser casada com um homem perfeito. Mas você também não é uma mulher perfeita. Você é casado com um homem de Deus que tem caminhado em arrependimento e santificação? Viva de acordo com a sua realidade, seja coerente. Então, primeiro, a sabedoria, ela discerne a realidade. Olha ao mundo ao teu redor, olha para a tua vida e discerne o que é que você está vivendo. E viva de acordo com isso, com a verdade, com a realidade. Então, ela discerne a realidade, ela é coerente com essa realidade. Em terceiro, a sabedoria, ela discerne as estações. A Bíblia fala muito sobre estações. Aqui no Brasil a gente fala mais sobre fases, né? Fases da vida. São as estações que Deus nos dá. Você tem que discernir a estação em que Deus te colocou agora. Em Eclesiastes, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Talvez você esteja no tempo de semear. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E quem fez o tempo foi Deus. Um Criador sábio, um Criador bom, um Criador todo-poderoso e imutável. E todo esse conjunto pode nos fazer confiar no que Ele criou.
E Ele criou as estações da sua vida. O que você precisa fazer? Você precisa de um momento, e eu sei que às vezes é difícil, mas um curto momento de quietude. E pensar qual é a estação da vida em que eu estou, em que Deus me colocou. E feliz é aquele que discerne as estações em que está e percebe que cada fase, cada estação é um presente de Deus. O presente que você está vivendo é uma dádiva. E ele vem acompanhado de demandas. E muitas vezes a gente quer lutar contra essas demandas. Demandas que podem parecer difíceis, são muitas vezes. Demandas que muitas vezes te estressam, tiram teu sono. Demandas que muitas vezes te deixam cansada. Mas são as demandas desta fase, desta estação. E foi Deus quem as mandou. Quarto, a sabedoria te faz viver coerente. Você tem que ser coerente com a estação da vida em que você está. Se você é solteira, como você vai viver de forma coerente? Vivendo a vida como uma solteira. O que uma solteira pode fazer de forma sábia? A melhor coisa que uma solteira pode fazer é viver em santificação. A melhor coisa que tu pode fazer é aproveitar essa fase da vida e te entregar na obra de Deus. Sabe por quê? Porque um dia você vai viver outra fase que vai exigir de ti mais tempo. E tu não vai ter tempo para estar sempre na igreja. Tu não vai ter tempo para estar sempre servindo. Tu não vai ter tempo para estar sempre com as amigas. Então, seja solteira no máximo que der. Não seja solteira almejando estar casada. Seja solteira e viva a tua solteirice para a glória de Deus. Arranje boas amigas que também queiram viver para a glória de Deus e aproveitem essa época. Estava conversando com a Karina, né, Karina? A Karina, quando foi solteira, fez missão a torto e direito e foi para Panambi, e foi para não sei aonde, foi até para o Ichuí, se duvidar. Aproveitem, façam missão, orem, olhem filmes, leiam livros, façam um juntamento no domingo depois do culto, assistam uma copa, façam várias coisas, ajudem mulheres que estão casadas, que estão recém-parindo. Gente, vocês solteiras aqui da igreja, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho nada. Já parou para pensar, se tu olhar para um lado aqui nessa igreja, der um chute numa moita, tu arranja umas 2, 3 que estão apavoradas com os filhos, que tem a casa, que tem os filhos pequenos, solteiras. Quantas de vocês colocaram o nome de vocês para ir lá visitar a Camila do Israel, por exemplo? Mas eu trabalho. Mas tu não tem nenhum sábado, não tem nenhum domingo, não tem nenhum sábado à noite, quando Israel vai servir na igreja para tu poder ajudar? Isso seria uma boa obra para uma solteira. Seria uma forma sábia de plantar, porque um dia tu vai colher. Quando eu era solteira, eu vivia para a glória de Deus, aproveitei o máximo. E eu trocava a fralda dos filhos dos outros, e eu ia limpar a casa dos outros. E quando fulano ganhava nenê, chegava lá, já estava com a casa cheirosa. E eu cozinhava. E hoje eu colho muita coisa boa que eu plantei quando eu era solteira. E, colhe das mesmas pessoas? Não colho das mesmas pessoas, mas Deus é Pai e é recompensador. Na minha casa nunca faltou ajuda. Nunca faltou. Porque tu é mulher do pastor. Não. Porque Deus é bom. Porque se eu tenho fé, eu creio, eu sei que meu Deus é recompensador. Se eu fosse mulher do porteiro, eu plantei na obra de Deus, o Senhor é bom, Ele vai colher, Ele vai me deixar colher. Nunca me faltou ajuda. Quando eu me operei, tinha gente lá. Quando faltou comida, tinha gente deixando comida na minha porta. Quando eu ganhei nenê, tinha gente para me cuidar. A Suna e o Mike ficaram uma semana. Fiquei em depressão profunda. Ficaram uma semana com a Mariana, acho que tinha 1 ano e meio, Suna, cuidando de mim. Por quê? Porque quando eu era solteira, eu plantei na obra de Deus. Eu cuidei de pessoas depressivas. E o Senhor Jesus olhou. Lá naquele momento eu estava vivendo aquilo. Aí quando eu fiquei numa estação mais difícil, Ele enviou pessoas também para me ajudar. Se você é casada, viva como uma casada. Não queira ter uma vida de solteira.
A gente reclama muito que homens casados querem viver como solteirinhos, né? Só no videogame, saindo só com os solteiros por aí. Mesma coisa você. Se você é casada, se você está noiva, se você está vivendo uma preparação para um casamento, a melhor coisa que você pode fazer não é só andar com as solteiras, mas andar com mulheres casadas. Elas vão te ensinar muito. Graças a Deus, eu sempre fui, agora não é mais, mas eu sempre fui a mais nova da turma. Eu sempre me enfiei no meio das casadas, das mulheres que tinham 10, 15 anos a mais que eu. E eu sempre botei um canudinho nelas e suguei. Porque elas têm sabedoria, elas têm vivência. Tu não precisa te sentar com um caderninho e anotar. Não, tu vai andando, vivendo, almoçando. Tu vai vendo como é que ela cuida dos filhos. Tu vai vendo como é que ela responde o marido. Claro que não vai pegar uma ímpia, né? Não te cola numa ímpia, que daí tu vai te dar mal. Quanta gente, às vezes, prefere andar de acordo com a mãe ímpia, prefere andar de acordo com a sogra ímpia, prefere andar de acordo com a amiga ímpia. Te cola numa mulher de Deus, que seja casada, que tu nota que a família dela é feliz, que o marido dela está sempre sorrindo, que ela está florescendo. Tu vai aprender só de viver com ela. Não precisa marcar uma reunião. Fulana, estou indo aí, vou brincar com teus filhos, tomar um café da tarde contigo. A vivência vai te ensinar. Eu aprendi muito com a esposa do pastor Leon, que foi quem nos pastoreou antes de plantar a Vintage. Eu ficava olhando, e aquela mulher, gente, se ela fosse homem, ela ia ser um presbítero perfeito. Nossa, então, e eu sinto saudade de poder conviver mais com ela, porque eu aprendi só olhando. A forma mais fácil de aprender é ver o exemplo. Então, viva de forma coerente com a estação da vida que você está. Se você é mãe, viva de acordo com uma mãe. Por que a gente vive muitas vezes descontente? Mães não dormem bem. Mães de filho pequeno. Por favor, Simone, me diz que as de filho grande dormem. Não tira minha esperança. Por favor. Eu e a Ingrid estamos aqui, ó. Alguém diz para nós que um dia a gente vai dormir. Mãe de filho pequeno não dorme. E tá tudo bem. É sobre isso. É uma estação. É uma fase. E meus filhos vão passar... Sabe aquele videozinho emocionante que a gente chora quando vê no Instagram? Você só tem uma criança por 4 anos. E depois disso ela vai crescer. É verdade. É só por 4, 5 anos no máximo. Viu, Ingrid? 5 anos no máximo. Eu sei que eu te disse que era 3, mas agora eu tô... Mas às vezes é 4, 5. Eles vão caber por pouco tempo no teu colo. Tu vai cozinhar com eles puxando a saia por muito pouco tempo. Eu sei mesmo. Tipo assim, eu sei mesmo! Que parece agora que é muito difícil, que é muito cansativo. Eu sei, gente. Eu cozinho com uma criança no colo, às vezes. Eu tenho a Cid, graças a Deus, para me ajudar. Tenho. Mas muitas vezes a Cid não pode me ajudar. Eu cozinho com a Maria num braço e mexo a panela no outro e ponho a Isabel para lavar uma louça na pia. É a vida! Gente, eu vou ter que dividir com vocês. Eu acho que as pessoas acham que... É claro que em algumas coisas é muito mais fácil quando tu tem alguém para ajudar. Deus abençoe a Cid. Que ela dure por muito tempo e que ela queira trabalhar lá em casa por muito tempo. Mas eu tenho um marido, eu tenho uma igreja, eu tenho 2 filhas menores de 3 anos e uma casa com 14 peças. E muita visita. Às vezes de manhã, de tarde, de noite. Isabela está rindo, sabe por quê? Porque ela, como secretária, na casa de vocês, tem que agendar a visita? Não, né? Na minha, sim. É tanta visita que tem que agendar, gente, para vocês terem uma noção. Aí, o que acontece? O meu marido quer que eu vá dormir a 1. Daí, a Maria acorda às 2 para mamar. Eu deitei a 1, eu acordei às 2 para dar mamar. Aí ela demorou um pouquinho para dormir, mas dormiu rápido até. Só que a Isabel, que dormiu às 9, às 3 da manhã completou 6 horas de sono. E eu não sei porque ela ainda acha que tem que acordar. Daí ela acorda e ela grita, mamãe, eu queria um mamar bem quentinho.
Às vezes ela não acorda, mas na maioria das vezes ela ainda acorda. Às vezes ela quer até ir para a minha cama, eu deixo ela dormir um pouquinho na minha cama e põe de novo ela para a cama dela. Só que daí às 6 da manhã, a Maria dormiu às 9. É óbvio que às 6 da manhã, uma criança de 1 ano já está com fome. Não posso nem reclamar, né, gente? Aí às 6 da manhã ela dorme. Só que ela já dormiu muito. Então ela mama às 6, só que ela vai dormir de novo só lá pelas 7. E aí eu fui dormir à 1, eu acordei às 2, o barulho da babá está bem no meu ouvido, se qualquer uma se mexer eu acordo também. A Bebel me acordou às 3 ou 4 da manhã, a Maria me acordou às 6, às 7, se a Maria dormir, eu vou deitar de novo, azar. Eu deito de novo. E aí eu consigo dormir até às 8h30 às vezes, porque a Maria dorme também. Às vezes até às 9. E eu durmo, porque a minha noite foi extremamente picotada. E, às vezes, na madrugada, eu reclamo. Mas é uma estação. Vocês acham que eu vou viver a vida inteira assim? Claro que não. Ninguém nem aguentaria, né? É uma estação. É uma fase. Se você é avó, viva de acordo com a sua estação. Não queira criar os filhos dos seus filhos. Por que tem muita briga entre nora e sogra? Porque tu é avó. Tu não tem nem o direito e nem a obrigação de educar. Tu tem que curtir, tu tem que brincar, gerar memórias, orar por eles. Mas a obrigação de disciplinar não é tua. Então, não te mete na educação que a tua filha está dando. A não ser que a criança esteja passando por maus tratos, aí alguém tem que tomar uma postura. Caso contrário, se não é pecado, não te mete. E você também, mãezinha, se você usa a sua mãe ou a sua sogra para cuidar do seu filho, aí é bom, né? Mas quando a sogra vai se meter a falar, daí não quer. Então, assim, cada uma viva coerente com a sua vida. Viva como casada, se você está casada. Viva como mãe de filhos pequenos, se você tem filhos pequenos. E assim por diante. A gente ficaria a noite inteira dando exemplos. 5. A sabedoria abraça o contentamento em todas as estações. Aqui no sul é uma barbaridade, né? Verão, a Karine e a Mari estão felizes. Inverno, o Jackson está feliz. No verão, o Jackson odeia a Cacá. No inverno, a Mari espragueja o Jackson. A gente nunca está contente com as estações. Já notaram isso? E vocês sabem que essas estações vão passar. Mariane, tu sabe que o inverno não é eterno aqui. A mesma coisa eu. Eu odeio. Eu não posso falar assim, né? Ai, peraí, eu pensei alto, só um pouquinho. Eu não gosto do verão. A gente passa calor, não tem o que fazer, não tem vontade de fazer nada, está cansado, as pernas incham. Não gosto do verão, mas eu sei que o verão não é eterno. E mesmo assim, na nossa vida, na nossa jornada, a gente está sempre descontente, não só com as estações do ano, mas com as estações da nossa vida. O contentamento, ele é um fruto de um coração satisfeito em Deus, em tudo que Deus é, em tudo que Deus dá, em tudo que Deus faz. A gente tem que colocar na nossa cabeça que aquilo que a gente não tem hoje é porque não é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita. E sabe por que somos descontentes? Porque na prática nós achamos que o nosso Deus não é tão bom assim. Que a gente sabe mais do que Ele, do que a gente precisa. Sabe aquele carro que tu não conseguiu trocar? Então, Deus é pai. Como é que um pai responde? Sim, não e agora não. Espera. É a mesma coisa. Tenha contentamento na vida. Contentamento nas formas com que você está vivendo. Contentamento. E, às vezes, eu estou falando aqui e você está pensando, é bem fácil estar contente quando tu está com a conta paga, quando tu tem alguém te ajudando, quando tuas filhas estão saudáveis, né? É que tu não sabe o que eu estou passando. Contentamento é independente da circunstância. O contentamento, ele não pode mudar de acordo com a circunstância, de acordo com a situação, de acordo com o local.
Aí uma pessoa que está doente, ela acha que é porque ela está doente, ela não precisa ter contentamento. Aí uma pessoa que está com todos os boletos atrasados e o marido desempregado, ela acha que por esse motivo ela não precisa estar contente. A gente sempre vai arranjar um motivo para estar descontente. Por quê? Porque o descontentamento, ele é a raiz dos males, a raiz do pecado. E a gente vai arranjar um motivo para estar descontente. Então, não importa a fase que você esteja, a estação que você esteja, a dificuldade talvez que você esteja, ativamente crie o hábito de agradecer. Crie o hábito de ser grata. Eu estava olhando histórias de uma amiga filósofa e, ela dá nos dedos, ela não quer nem saber. As pessoas por isso que eu gosto de ver as histórias dela. As pessoas perguntam e ela dá na lata. Aí a mãezinha estava descontente, porque ela tinha um bebê pequeno e tinha um recém-nascido, e ela estava com muito dó de si mesma, porque ela dormia muito pouco, ela estava muito cansada, e ela estava morando longe da família, e o marido dela não ajudava. E aí ela estava, o que fazer nessa hora para ter um coração contente com a maternidade? Aí eu pensei, nossa, que dó dessa mulher, né? Eu já ia, ai, coitada, eu sei o que está passando. Aí essa minha amiga botou no Stories, tudo depende do ponto de vista. Se tu tivesse com o teu recém-nascido na UTI, tudo que tu queria era ele lá no berço, te acordando de hora em hora para mamar. Oh! Gente, é verdade. A Laís teve uma semana doente, coitadinha. Foi lá em casa, fez o meu cabelo com gastroenterite. Estava mal. Passou muito mal. Aí, no primeiro dia em que ela não sentiu uma dorzinha, ela postou uma foto toda sorridente. Primeiro dia sem dor. Obrigada, meu Deus. E não é verdade? A gente não vive... Gente, para lembrar. A gente vive a vida assim, né? Levanta, come, xinga as crianças. Larga tua irmã. Jackson, vem almoçar. E não nota que está bem. Daí, quando tu fica doente, que tu fica com dor, que tu fica mal, aí tu nota o quanto tu estava bem, né? Aí, quando tu melhora, no primeiro dia, não dá aquele impacto. Tipo assim, você já deve ter passado por uma coisa muito ruim por muito tempo. Tá? Tive com dor de barriga por muito tempo. Por uma semana. No primeiro dia sem dor, não te dá aquela... Ai, coisa boa. Sentimento de gratidão? Por quê? Porque depende do teu ponto de vista, entendeu? Agradecer mais depende do teu ponto de vista. É aquela famosa história da louça na pia. Tem louça na pia? Ai, essa pia está sempre suja. Tem louça na pia porque tem comida para comer, minha filha. Ai, esse marido que não deixa a toalha no lugar certo. Tem muita gente que queria só um marido para poder deixar a tampa da privada erguida, sabia? Ai, essas crianças. Ai, essa bagunça, estou sempre juntando brinquedo. Não estou dizendo que você não precisa ensinar seu filho a juntar os brinquedos. Mas tudo que algumas mulheres queriam é uma sala com criança para bagunçar. E você reclamando dos que Deus te deu. E é assim. A gente sempre vai ter motivo para reclamar. Uma vez aqui na igreja, uma irmã se mudou para a casa que eu morava. E aí, a irmã só reclamava. Ai, porque essa casa não sei o quê, porque o piso é branco, porque tem que estar sempre limpando. E daí, não sei o quê. Eu disse, fulana, eu fiquei, né, chateada. Pensei, fulana, eu te indiquei a casa, tu não está gostando de morar? Não, é que eu sou murmuradora mesmo. Oi, gente, eu estou gostando pra caramba da casa. Mas eu só vi tu reclamar. Não, é que eu sou murmuradora. Pelo menos ela era consciente. Tem mulher que é assim. A coisa nunca melhora, nunca consegue olhar algo pelo lado bom. Está sempre reclamando. Ai, as contas não tá dando. Ai, o carro não sei o quê. Ai, o boleto. Tem boleto porque comprou, gente. E é assim, agradeça mais, sorria mais. Reclame menos. A gente sempre vai ter coisa para reclamar. Exercite isso na sua mente. Deixa de ser murmuradora. Às vezes tem marido que não quer voltar para casa porque só enxerga a mulher reclamando. Lá no trabalho, as mulheres estão tudo rindo. Estão tudo contando piada. Estão tudo bem cheirosas, com as unhas feitas.
Chega em casa, ele mal abre a porta. Ai, tu nem sabe o que o fulaninho fez. Me ajuda aqui, ó. Já vai pegando a fulana aqui, ó. Porque aquele cachorro desgraçado comeu tudo. Comeu o ralo. Ai, o feijão queimou. A conta do fulano. Gente, para de reclamar. Seja só um pouquinho doce. Só um pouquinho. Quando teu marido ligar, atende o telefone. Oi, meu amor, tudo bem? Só isso já vai fazer uma diferença. Talvez ele até pergunte, tu tá bem, fulana? Sim, porque tá acostumado. Oi, que? Tá, fala rapidinho aí que fulaninho tá mexendo ali no vaso. A sabedoria, ela é servidora. Ela serve. Ela trabalha. A sabedoria, a Bíblia fala em Provérbios que a gente não deve comer o pão da preguiça. Pergunta para as irmãs que congregam na Vintage. No que você está servindo hoje? Qual a área da igreja que você, não estou perguntando do fulano, do teu marido, você, Aline Porto, você, Poliana, está servindo cuidando do bebezinho lindo. Você, Isabela, você, Raquel, você, Zanda, o que é que você tem feito pelo reino? O que é que você tem feito pela igreja local? Ai, mas é que agora eu sou mãe, eu não posso servir. E eu não sou? E a Suna não é? E a Bianca que canta na banda não é? Está todo mundo abarrotado de serviço, está todo mundo estressado, está todo mundo com criança. Se chutar uma moita, sai 4 lactantes dessa igreja, gente. Mas tem que dar um jeito de servir em alguma área. É impossível que você nunca possa servir em nenhuma área. Preciso dar um testemunho muito legal. Mariana, não é para tu te engrandecer, tá? Mas preciso. A Mariana passou pela entrevista da catequese. E ela tinha recém ganhado a Aninha. A Aninha é o 5º filho da Mariana. Obviamente que a Mariana não tem como vir aqui montar essa mesa para nós, no Mulheres Fortes, porque ela vai trazer 4 filhos acompanhados, eles vão destruir a mesa. Mas ela disse assim na entrevista, pastor, eu recém ganhei a Ana, mas deve ter alguma coisa que eu vou servir, que eu possa servir. O coração pronto a servir. Que Jesus te abençoe, viu, Mário? Que nós possamos ter um coração pronto a servir. Um coração intencional no serviço. E isso fala muito do nosso egoísmo, porque a gente quer ser servida, né? Eu quero chegar aqui e ver essa mesa bonita, eu quero me sentar, eu quero ouvir uma boa palavra, mas eu não quero dar meu nome na lista e eu preciso falar isso. Que dificuldade nós temos para conseguir mulheres para trabalhar aqui. Eu gostaria muito de receber uma mensagem no privado assim, Thalita, pode colocar meu nome esse mês, eu ajudo a lavar a louça no final. Nunca recebi. Será que não tem mesmo como você servir um pouquinho mais? Que dificuldade. E sabe por que eu estou falando isso? Porque essa dificuldade eu encontro desde o tempo do Vambora. Lá no prédio da Bento, quando a gente ainda tinha kids durante a nossa reunião. Ninguém queria ficar no kids. Até que daí uma irmã bem verdadeira disse assim, sabe o que que é? Ninguém quer perder a reunião para cuidar dos filhos dos outros. Tá, e quando tu está ouvindo a palavra e tem outra cuidando do teu filho? E quando tu está no domingo aqui, que tem professora cuidando do teu filho lá? Sabe o que é isso? Egoísmo. Pecado de egoísmo. Só quer ser servido. A Bíblia fala em Provérbios, né? Da sanguessuga, que só diz dá, 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 dá. Quantas irmãs sanguessugas tem aqui? Eu espero que não tenha. Eu não faço ideia, eu não trabalho com a Priscila no Missionários. Eu sou uma luta para ela, na verdade, porque eu pego as pessoas para trabalhar, que já trabalham em outros lugares. Ela e a Pri, eu deixo elas quase loucas. Azar. Azar. Então, não é uma indireta. Mas se você está se sentindo ofendida, então quer dizer que essa palavra é para você. Servir mais, servir no GC, servir orando, servir cozinhando para uma irmã que ganhou nenê. Tem tanta forma de servir. A verdade é, se você quiser, você vai encontrar um jeito.
Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 9. Dar com alegria não se refere apenas a finanças. Refere-se a se doar. Jesus deu tudo o que ele tinha. E você não pode dar nada? Reflita sobre isso, minha irmã. A sabedoria, ela é servidora. A Bíblia fala sobre não cansar de fazer o bem. Aí talvez você esteja ouvindo aqui eu falar para as irmãs que não servem, e aí você pensou, eu sirvo, estou até cansada. A Bíblia fala sobre não cansar de fazer o bem. E isso aqui, eu quero falar para você que tem o dom do serviço. Para você que é de pegar junto, que, como se diz, é pau para toda obra. Existe uma tentação que é muito demoníaca, que é uma flecha de Satanás. E eu sei porque eu tenho o dom de serviço. Ah, como é que eu sei que eu tenho o dom de serviço? Você fica feliz em ajudar os outros, você fica feliz em realizar um trabalho. Você tem, é uma satisfação além do normal. O Jacques até dava risada de mim. Eu organizei não sei quantos casamentos. Mas quando eu organizava o casamento das pessoas, eu ficava assim, ai, o casamento do fulano, vamos botar tule, vamos botar flor, vamos botar não sei o quê, vai ser demais. Parecia que era o meu casamento. Eu ficava feliz em servir. Quando eu ia limpar a casa de uma irmã que tinha ganhado nenê, ai, porque eu vou comprar um cheirinho, eu vou botar, não sei o quê. Parecia a minha casa. Então, é um contentamento em ajudar, um contentamento no trabalho, um contentamento em servir. Se você se sente assim, provável que você tem o dom de servir. Tá? Eu tenho esse dom. E uma tentação muito diabólica, que eu passo às vezes, estou confessando aqui para vocês, orem por mim. Muitas vezes quem tem o dom de servir é alvejado por uma seta de Satanás, que é assim, ó, é de cansar. Ah, tá, mas todo mundo que serve cansa, não é normal? Não, cansar de fazer o bem. A gente tem essa tentação, porque a gente faz algo pela pessoa, aí de repente a pessoa não valoriza, sai da igreja, vai para o mundo pecar. Quantos casamentos eu e a Camila organizamos? A pessoa deu tchau via WhatsApp. A gente organizou, tipo assim, casamento em 20 dias. A pessoa não tinha dinheiro, a gente conseguiu vestido, tapete, bolo fake, decoração, cozinhamos, fizemos um auê. Aí, dá 6 meses, a pessoa dá tchau pelo WhatsApp e vai pecar, vai no mundo se entregar aos pecados. Qual é a tentação que a gente tem? Cansar. Cansar de fazer o bem. A gente se sente usado, se sente descartável, se sente uma boba. Isso é diabólico. Se você tem o dom de servir, é por algum motivo, você foi alvejado por essa seta. A palavra de Deus é: não cansem de fazer o bem. Toda vez que a maldade humana quiser te decepcionar e quiser apagar esse dom dentro de ti, repreende isso. O teu Deus, Ele vê tudo que você faz e com o coração que você faz. Então, a sabedoria, ela é servil, ela é servidora. Que Jesus te dê esse talento, esse dom, essa vontade, esse coração pronto. A sabedoria também é submissa. E para ser submissa, a gente tem que ser humilde e aceitar a repreensão. A maior dificuldade que a gente encontra na submissão, sabe qual é? Tanto de chefe, professores, filhos para os pais, esposas para os esposos, é que você pensa muito sobre si. Você pensa muito de si mesma. Quando o teu marido chega para falar, o que acontece? É um pecador imperfeito, que você conhece todos os pecados dele, que ele acabou de errar alguma coisa, e de repente ele vem te repreender. Ah, não vou aceitar. Ele não repreendeu da forma certa? Ah, não vou aceitar. Ele também erra nisso aqui? Ah, não vou aceitar. Por quê? Porque a gente pensa muito de si mesma. A gente não tem humildade. A gente pensa que se eu fosse o líder dessa casa, eu ia fazer melhor. Se eu fosse me repreender, eu faria melhor. O Jacques sempre diz isso para mim. Tu é muito bom em me ensinar como te ensinar. E você? Como é que vocês são? Como é que está a Eva dentro desse coração? Difícil, né?
A submissão é uma coisa muito difícil. É um pecado muito... A insubmissão é um pecado muito arraigado. Desde o Jardim do Éden, quando você quer tomar, usurpar algo que não é seu. A liderança da tua casa não é tua. Ah, mas ele é muito imaturo. Ah, ele é muito irresponsável. Ah, não, mas é que ele é muito grosso. Tu não conhece meu marido, ele é muito grosso. Mas tu assinou um papel lá no cartório. E quando tu assinou aquele papel, tu estava dizendo que tu concordava que aquele seria o teu líder. Vai dizer que ele era o Bill Gates, que ele era um filântropo. Como é que se diz filantropo? É? Um filântropo? Viviane, espero que esteja certo. Ó, foi o universitário que falou. Ele fazia boas obras, ele era responsável por um orfanato quando te conheceu. Aí, do nada, virou um homem irresponsável. Ele era um homem de oração, fervoroso. Ele ia substituir o... Eu ia dizer o cara do Bom Dia Espírito Santo, mas não é uma boa, né? Ele ia substituir o Nicodemos. Ele era a próxima geração do Nicodemos, mas daí ele casou contigo, ele parou de fazer o culto doméstico. Ele te enganou. Não, né? É que quando tu era namorada, tu era tão apaixonada, ele te enchia tantos olhos, e tu tinha tanta vontade de casar, que tu não parou para analisar que esse cara seria o teu líder. Tá, minha filha, casou, aceita. Ai, mas o que eu faço? Se for pecado, aí sim. Aí tu pede auxílio. Existem pessoas na igreja prontas para te ajudar. Não pode aceitar que teu marido esteja pecando contra ti. Tu não pode aceitar que teu marido seja violento. Tu não pode aceitar que esteja atentando contra a tua integridade física. Agora, passou disso, sabe a palavra que eu tenho para ti? A Bíblia fala assim, ó, em 1 Pedro 3. Sujeitai-vos aos vossos maridos. Em tudo. Se para mim é fácil isso? Não. Nós estamos no mesmo barco. Acontece que não importa se eu consigo, se eu gosto, se é com facilidade ou com dificuldade. A palavra de Deus para mim e para você é a mesma. Tá bom? Então vamos viver de forma coerente. Se você é uma serva de Deus, casada com um homem de Deus, ou não, né? Ah, não, mas eu sou casada com um ímpio. Mas a palavra de Deus em 1 Pedro 3 está dando o exemplo de uma mulher que é casada com um ímpio. Pá! Aí ficou mais difícil, né? Ele pegou um exemplo de uma mulher que é casada com um não cristão e disse para essa mulher se submeter ao marido dela em tudo, para que pela maneira gentil dela, ela viesse a ganhar ele. Isso para um ímpio. O que será que sobra para nós, que somos casadas com homens cristãos, que não perfeitos, mas são tementes a Deus e vivem em arrependimento? Será que o teu marido é menos digno do que um homem ímpio? Para ser submissa, a gente precisa confiar. Confiar na palavra de Deus, que diz que devemos nos submeter. Confiar no Deus que decretou que o homem seria o líder e que nós seríamos auxiliadoras. Confiar na nossa liderança. Se você é solteira, não, mas eu sou solteira, não me submeto a ninguém. Se você mora com seus pais, você tem que se submeter aos seus pais. Se você mora sozinha, você pode se submeter à liderança da igreja. Sempre, todos nós, porque Deus definiu que o mundo seria regido assim. Liderança e liderados. O mundo, para ter ordem, precisa disso. Só que a Eva dentro de nós quer gritar o contrário desde lá do Éden. Você precisa confiar no seu marido. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue nos submeter aos nossos esposos? Porque nós não confiamos nele. Não, mas eu não tenho ciúme. Mas não é disso que eu estou falando. Quando vocês estão conversando, quando você está sendo admoestado ou discutindo, seja lá o que for, quando ele está te pedindo que tu faça algo que você não concorda, você discorda porque você não confia nele, porque você acha que seria um líder melhor do que ele. Você está querendo usurpar algo que não é teu. Então, quais são as nossas metas? A nossa meta fundamental é ser
sábia, é viver com sabedoria. Nós precisamos discernir a realidade, viver de forma coerente com a nossa realidade, discernir a estação em que você está na sua vida. Viver coerente com a estação. Tempo atrás, uns meses atrás, eu estava olhando, eu sempre me interessei muito por nutrição. Aí eu vou fazer um EAD. Me informei, vou fazer um EAD em nutrição. Que coisa mais barbada, como é que eu nunca pensei nisso? Vou começar o ano que vem. Aí eu pensei, mas o ano que vem não é o ano que eu começo o homeschooling com a Isabel? Parabéns, Thalita. Vai começar o homeschooling com a Bebel, uma coisa que tu nunca fez. Uma coisa que, a princípio, exige um tempo, dedicação, porque se é para fazer em casa, que seja bem feito, né? E vai fazer um EAD. Esperou 37 anos na cara, e daí agora, no ano que vai começar o homeschooling, vai fazer EAD. É óbvio que eu não conseguiria fazer os dois com excelência. E se eu conseguisse fazer os dois com excelência, alguma outra coisa na minha casa ia ficar. Por quê? Porque eu estava fazendo planos que não eram coerentes com a estação que eu estou. Um tempo atrás, tinha uma irmã que o marido abandonou ela. Daí ela chorava, se descabelava, porque ela queria viver uma vida assim, uma vida assada. Ela tinha 2 crianças pequenas. Aí, essa irmã vivia dos extremos. Ou ela estava muito deprimida, que ela não conseguia fazer nada, nem levantar da cama para fazer comida para as crianças. Do nada, ela mandava uma mensagem. Não, porque agora eu vou mudar, porque eu vou botar as crianças na creche, porque eu já me inscrevi na faculdade e também vou me inscrever na academia. Alô? Acorda, vivente. Tu tem 2 crianças. Os 2 não têm nem 2 anos direito. Era uma criança, acho que de 1 ano, e uma criança de 2 anos e pouco. E daí, do nada, tu vai te inscrever na academia, botar eles na creche, voltar para a faculdade e arranjar um trabalho. Só um pouquinho. Isso não é coerente com a tua vida. Então, vocês precisam viver com coerência. E isso é uma coisa, assim, fundamental e que muita gente peca. Porque se eu não vivo hoje a estação que Deus me deu, quando passar, se eu não valorizo hoje, quando passar eu vou ter saudade. Foi a Simone que falou, né, Simone? Que passa muito rápido. Foi um post que tu fez, né? Vontade de ter os filhos correndo para a cama, vontade de ter os filhos cabendo no colo. Se você hoje não aproveitar o momento da vida que você está vivendo, a solteirice, o casamento, os filhos pequenos, os filhos adolescentes, os filhos casados, os netos, se você não souber dar valor exato a isso que você vive hoje, isso vai passar. E você vai olhar para trás e vai ver que perdeu oportunidades. Vai olhar para trás com saudade. Então, você precisa abraçar o contentamento nas estações em que você está. Você precisa, urgente, as mulheres aqui, vocês precisam, nós precisamos ser mais servidoras. Nós precisamos ser mães servidoras. Nós precisamos ser amantes servidoras. Quantos casamentos têm problema conjugal, problemas sexuais, porque somos egoístas? Porque homens têm maior necessidade de sexo do que mulheres. Aí nós não somos servidoras, nós não suprimos as necessidades dos nossos maridos. É sempre o mesmo problema. A pessoa não é servidora porque é egoísta. Ela é egoísta, ela não serve na igreja, ela é egoísta, ela não serve para o marido, ela é egoísta, ela não serve na casa. Nós precisamos ter uma sabedoria, porque a sabedoria, ela se submete. A Bíblia fala, repreende o sábio, e ele te amará. E se a gente repreender o tolo, ele vai nos odiar. Muitas vezes, nós somos tolas e nos comportamos como tolas em algumas áreas da nossa vida. Se você não aceita bem a repreensão, você se torna tola. Quando alguém te repreender, por qualquer motivo que seja, eu sei como é. Eu estou falando de mim. Qual é a primeira reação? Talvez a gente não cruze os braços de verdade, mas o nosso coração está assim. Ó. É que nem aquele filho que a mãe manda sentar. Ele senta, mas ele senta assim, o coração dele está de pé. É a mesma coisa nós, né? Houve a repreensão, já cruza os braços,
Já estufa o peito e põe aqui um escudo para ouvir, mas não é bem assim. Isso é atitude de tolo. Seja igual a Bebel. Bebel não quer ser tola. E ela tem 3 anos. Se tu falar para ela, minha filha, não seja tola, está sendo tola. Ela faz... eu não quero ser tola. A gente devia chorar também. Não seja tola. Ouça a repreensão com humildade. Não pense sobre si mesma mais do que você realmente é. E o fundamental é que... Gente, aí eu tenho uma notícia triste. Bem triste. Vocês não vão conseguir cumprir essa meta. Infelizmente. Por muitos anos, eu fiz metas e metas e metas. E eu luto ainda. Só que existe uma diferença. O ímpio consegue cumprir a meta de emagrecer. Você pode conseguir emagrecer. O ímpio também consegue comprar carro, fazer a viagem sonhada. Mas vocês não vão conseguir cumprir a meta de viver com sabedoria, se não forem cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque na força do nosso braço, com boa intenção, eu sei como é que é. A gente vai até um pedaço. Eu consigo agir de forma submissa. Toda vez que eu me dirijo ao meu marido, eu chamo ele de meu Senhor. Porque eu estou pensando para poder agir. Toda vez que intencionalmente eu faço algo, eu sou servidora. Eu recebo o bem, eu trabalho, eu quero doar. Mas, quando a vida me pega desprevenida, aconteceu uma situação, eu reajo de forma pecaminosa. Quando ele me chama do nada e eu não sabia, eu reajo de forma insubmissa. Quando surge uma situação em que eu tenho a escolha, me chamou no WhatsApp, precisou de ajuda, e eu tenho a escolha de ser egoísta ou ser generosa, eu reajo de forma egoísta. Toda vez que alguém precisa de ajuda, você vai ter essa escolha. Agir, reagir de forma egoísta ou generosa. Só que o que acontece, gente? O Espírito Santo, ele não tem a obrigação de te ajudar a emagrecer. O Espírito Santo não tem a obrigação de te ajudar a pagar os boletos. Ele não tem a obrigação de te ajudar a trocar de carro. Mas a boa notícia é que a Bíblia diz que a santificação é a vontade de Deus para nós. O Espírito Santo está disponível para quem pedir sabedoria. Ser cheia do Espírito Santo é fundamental para ter sabedoria. Tiago 1:5. Não botei aí Não botei, Gabi? Eu não botei aqui também. Tu tem como projetar, Gabi, para eu ler com as gurias? Tiago 1:5 da NA. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Você precisa, eu preciso, ser cheia do Espírito Santo para cumprir essa meta, de ser sábia, de viver uma vida de contentamento, de serviço, de submissão. Eu não consigo por mim mesma. Por mim mesma, eu vou até um pedaço.
Mas eu canso. Eu não tenho constância. Eu me irrito. Eu peco. E quando eu olho para dentro de mim, eu caio em desespero. Porque, mais uma vez, foi aquele ciclo de tentar, remar, ir até um pedaço e cair. E isso é exaustivo, gente. Isso é desesperador, isso tira a vontade de tentar de novo. Eu preciso do Espírito Santo para isso. Algumas formas de ser cheias do Espírito Santo. Orando. Orar mais. Nós precisamos pedir. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Talvez você tenha percebido que você é tola. Que você vive a vida de uma forma avoada, sem sabedoria. Peça a Deus, ore por isso. Peça a Deus, Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Mulheres de oração exercem muito mais poder no mundo do que todos os políticos juntos, já dizia o John Piper. Ler mais. O que eu vou ler? Orgulho e Preconceito? Não. É um livro excelente, mas não é um livro que vai te trazer sabedoria. As Escrituras vão te trazer sabedoria. Não finge que você esqueceu de fazer o culto doméstico. Está cansada, esqueceu, já é tarde. Coloca um áudio para ouvir e acompanhar só com os olhos, mas não deixa de fazer o culto. Não deixa de ler um capítulo que seja. De manhã, acordou. O que é a primeira coisa que a gente faz? Abre os olhinhos e pega o celular, né? Baixa o aplicativo da Bíblia no celular. Acordou, abre Provérbios. Lê todo dia um Provérbios. São 31 capítulos. Lá em casa a gente faz isso. Até a Isabel faz isso. A gente pergunta, o papai ensina ela, né? Isabel, hoje é dia 16. Qual é o provérbio que nós vamos ler? Ela, 16. Faz isso. A Escritura trará sabedoria. Bons livros. Bela. Até Bela. Eu preciso dos meus livros. Jejuar é um hábito muito antigo, né? Eu quase não ouço falar sobre jejuar. Jejuar é quando tu mata a tua carne. Tu está dizendo que a necessidade e a fome de Deus maior do que a necessidade e a fome das coisas terrenas. Tu está te sacrificando a Deus, entregando as tuas necessidades mais básicas a Deus. Nas sextas-feiras, nós fazíamos isso aqui na igreja. E eu percebo que se perdeu esse hábito. Nas sextas-feiras, o pastor convidou a igreja a jejuar. E o ideal é que, se você está jejuando, se abstenha também das redes sociais. E muitas vezes eu me esqueci também. Por quê? Porque eu estava amamentando, aí não podia fazer o jejum completo de alimento, acabava esquecendo e entrava nos WhatsApp da igreja, conversava com os irmãos. A gente tem que tentar ativamente desenvolver esse hábito. Porque a nossa necessidade de estar no Instagram, de estar no WhatsApp, de comprar online, não pode ser maior do que a nossa necessidade de ter um momento de quietude com Deus. Então, marca um dia. Minha dica é, façam na sexta-feira. Os pastores fazem. Aproveitem e façam junto com toda a igreja, mulheres. No grupo das mães, muitas vezes a gente entrou e tinha que lembrar, irmãs, hoje é o dia que a maioria está jejuando, tenta não chamar muita atenção, tenta não chamar o fulaninho no WhatsApp. É um hábito que os puritanos tinham de jejuar nas quartas e nas sextas. Se você não colocar um dia, você acaba não fazendo. Por isso que é bom instituir um dia para isso. Nós precisamos, sabe o quê? Para ser cheias do Espírito Santo, aparentar menos. Nós aparentamos ser muito crentes. Nós aparentamos ser submissas, aparentamos ser generosas, aparentamos ser sábias, aparentamos ser boas mães e muitas vezes até boas esposas. A gente aprendeu a manter a boa aparência, a imitar uma cara de piedade, a ter um bom comportamento. Mas não somos mais do que fariseus hipócritas muitas vezes.
Então, pare de parecer que você é crente. Pare de parecer que você é uma nova criatura. Pare de parecer que você quer ser cheio do Espírito Santo. Porque se você quiser mesmo, você vai chorar pelos seus pecados. Você vai orar e pedir e dizer e confessar: Jesus, eu não consigo. Me ajuda. Então, eu trouxe indicação de alguns livros que eu li na minha caminhada e que eu acho que ajudaram muito, tá? Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. É da Noel Piper. É um livro que vai acrescentar a fé de vocês. Ele vai falar, eu acho que de 5 mulheres, faz muitos anos que eu li ele, que tem uma vida bem comum. A Zanda já leu, né? Te emprestei. Tem uma vida bem comum, como nós. Alguns, ela fala até assim, dos pecados delas. Porque geralmente nas biografias, coloca as pessoas bem como heróis, né? Aí tu te olha e tu acha assim, vou falar uma coisa que a Ingrid jamais falaria aqui. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Aqui não, nesse livro fala das debilidades delas também. E o que Deus fez por elas. Se você é casada com um marido que você encontra nele dificuldades de liderança, se você tem dificuldade em se submeter, em respeitar o seu marido e honrar ele diante dos outros, esse livro é muito bom. A Coroa do Seu Marido. É um livrinho bem curtinho e ele é muito bom, eu te aconselho a ler. Esse livro aqui, ó, Mães de Crianças Pequenas. Leiam esse livro. Socorro, não tenho tempo. O Jackson me deu ele de presente quando a gente morava ainda na outra casa, que eu tinha só Isabel e eu já achava que eu não tinha tempo. Daí, quando ele me deu esse livro, eu pensei, mas que desgraça, já não tenho tempo, ainda quer que eu leia. Leiam esse livro, ele vai mudar a vida de vocês. Ele é sensacional. Uma coisa que eu mais aprendi com esse livro é que existem as coisas boas e existem as melhores. Só que quando tu não tem tempo, tu tem que fazer bem feito as fundamentais. Olha só, já dei até um baita de um spoiler. Virtuosa, fala sobre serviço. É da Nancy Wilson. Esses livrinhos aqui, ó, é uma coleção. Tem Virtuosa, Gratidão e Contentamento. O que eu fiz? Eu usei eles como devocionais. São capítulos curtos e ela é bem objetiva, bem clara no que ela fala, então tu pode usar como devocional e ler um capítulo por dia. Virtuosa, você tem dificuldade de servir? Você tem, muitas vezes, é preguiçosa? Tem dificuldade de arrumar a casa, cuidar dos filhos, servir na igreja? Não gosta muito do trabalho? Leia Virtuosa. Se você é murmuradora, você luta contra o pecado de murmuração. Parece engraçado, mas não é. É uma coisa muito comum. Nós nos tornamos murmuradoras e nem percebemos. Tá? Às vezes a gente precisa de uma boa amiga sincera que te ame mais do que ame a si mesma e te diga, você é murmuradora. Você precisa de contentamento na vida. E assim, sou capaz de apostar o minguinho do meu pé que de todas vocês que eu estou olhando aqui, eu duvido que tenha, sei lá, nós estamos entre 100 mulheres, se tiver 10 que não precisa ler o livro Contentamento, é muito. Você precisa ler esse livro, Contentamento. Contentamento em Deus. Gratidão. Esse livro é muito bom. Ele vai falar sobre gratidão, né? Não, mas ele é muito bom. Esses 3 são da Nancy Wilson. E esse aqui, ó, é o best-seller da Vintage. Esposa Excelente. Tem um grupo, né? Tem um grupo de leitura desse livro? Tem, né? Eu não sei quem está nesse grupo. Sabe, Suna? Acho que você acabou. Já viraram excelentes. Depois fala comigo, você que virou excelente. Esse livro é um soco, assim. Pum, no meio do peito. Falei isso, a Ingrid jamais falaria isso, né? A Ingrid é o meu padrão de elegância. E, tipo assim, estou muito abaixo. Sabe o que é, Ingrid? É a convivência com o Jackson. Eu vou ficando assim, a culpa não é minha.
Esposa excelente, vocês que são casadas, vocês que são noivas, vocês que são solteiras, podem ler também. Existe apenas um capítulo, vou falar, será que dá processo? Não, né? É apenas um capítulo na questão sexual, que eu não concordo plenamente com ela. Aí, se vocês quiserem, leiam o livro, depois vocês olham a série de Cantares e vocês vão saber por que eu não concordo. Não vou dar spoiler, tá? Só nisso. E eu não achei lá na minha biblioteca O Fruto de Suas Mãos. Também é da Nancy Wilson. Para mulheres que querem buscar excelência no casamento. Todos esses livros, eu acredito que deve ter na Livraria Escritura. Se não tiver, a Suna gosta da La Plata. Falem com ela, que ela dá um jeito de conseguir para nós. Eu sei que eu fui extensa, mas vocês não podem esquecer de uma coisa. Essa reunião aqui, ela é não só uma reunião de comes e bebes. A gente precisa ouvir a palavra de Deus e ter um coração transformado. Quando os vossos maridos vêm aqui na quarta-feira, eles ouvem muita pancada. Eles ouvem a palavra de Deus pregada de forma fiel. E eu duvido, mas duvido mesmo, que alguém seja capaz de dizer: meu marido era melhor antes de vir nas quartas-feiras. Eu desafio. Alguém aqui tem coragem de dizer isso? Meu marido piorou, depois começou a enfrentar a... Alguém me ajuda? Frequentar. Meu marido piorou, depois começou a frequentar a reunião dos homens. Alguém pode aí me levantar a mão e dizer? Não, né? E sabe o que eu tenho visto? E gente, eu queria mesmo assim, trazer só a palavra de esperança. Mas não dá. A verdade tem que ser dita em amor. Eu tenho visto muitas vezes que nós nos tornamos mulheres mimadas. Mulheres que são bem tratadas, mulheres que são cuidadas, florescem porque têm liberdade. E nós vamos, parece que nos largando na corda, sabe? Porque o marido faz, daí eu não preciso tanto. Porque eu sou mãe, eu tô nessa fase, né? Parece que porque o pastor, ele é duro, e tem que ser mesmo com os homens, e ele não tem essa mesma dureza com as mulheres, a gente vai afiando as garrinhas, a gente vai dando mais ouvido para o parente ímpio que nos aconselha do que para a palavra de Deus. A gente vai caminhando o caminho de insubmissão, comendo pelas bordas, a gente vai servindo menos, a gente vai deixando o egoísmo, a vaidade, a fofoca tomar conta do nosso coração. Nós precisamos de uma transformação. Não há como começar um ano de 2023 da mesma forma que você caminhou 2022. Viva de acordo com a realidade. E a realidade é impossível fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, larga de mão esse pecado. Viva de uma forma sábia. Vou deixar este esboço, vou tirar foto e vou colocar no grupo das mulheres. E eu não tive tempo, não. Eu não fiz a tempo o esboço para fazer. Mas eu vou pedir para o pessoal, alguém anota isso para mim, alguém que seja do backstage do Mulheres Fortes. Vou pedir para o pessoal fazer uma arte, apenas com os tópicos de como cumprir a nossa meta de sabedoria, para vocês colarem na geladeira de vocês. Não tem como. A gente precisa mudar. A gente não pode se conformar com o mundo e com a forma com que nós estamos vivendo. E nós, mulheres da Vintage, estamos vivendo de uma forma apática ao pecado. Se você continuar assim, em 2023, você não vai viver uma vida vitoriosa. Você não vai viver de uma forma sábia. Você estará caminhando rumo à pornografia. Você estará caminhando rumo ao divórcio. Você estará caminhando rumo a se desviar do caminho do Senhor. Você estará caminhando a passos largos para o inferno. Então, vamos mudar. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos transforme, que o nosso coração seja uma boa terra e que essa palavra
embora ela não pareça uma palavra de esperança, embora ela não pareça uma palavra de amor, mas que ela frutifique, que ela dê frutos e mais frutos, frutos dignos de arrependimento. Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos orar. Não esperem por mim. Não esperem por uma manivela. É a tua vida que precisa mudar. É o teu ano que vai começar do mesmo jeito que 2022 está terminando, se você não clamar. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, misericordioso, Tu és bom, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua transformação, o Teu Espírito Santo, nos transformando, nos conscientizando do nosso pecado, nos ajudando, Senhor, a sermos diferentes, a vivermos de forma sábia. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, mulheres, que temos vivido de forma mimada, de forma apática ao pecado, de forma egoísta, Senhor. Nos ajuda, nos dá um coração contente, nos dá um coração servidor, nos dá um coração submisso, nos dá um coração amável. Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos permita viver 2022 do mesmo jeito, 2023 do mesmo jeito que vivemos esse ano, Senhor. Nós precisamos de uma transformação, nós precisamos do Teu Espírito Santo nos enchendo, nós precisamos primeiro, Senhor, que o Senhor nos conscientize do nosso pecado. A Bíblia fala, a Tua palavra fala, Senhor, que é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado. Meu Deus, as minhas palavras são pequenas, elas são poucas, eu falo muitas vezes da maneira errada, mas o Teu Espírito pode convencer, o Teu Espírito pode transformar, o Teu Espírito pode vivificar essa alma morta, Jesus. Eu te peço hoje, liberta as minhas irmãs do pecado, liberta elas da apostasia, liberta elas da pornografia, liberta elas, Senhor, da fofoca, da mentira, da lascívia, liberta elas da insubmissão, Senhor, liberta elas do egoísmo, liberta elas do mundanismo, dessa conformidade, Senhor, com o mundo, com aquilo que o mundo vende. Deus amado, Deus bendito, tem misericórdia de nós, nos transforma, nos enche do Teu Espírito Santo, nos capacita para vencer o pecado, nos capacita para servir melhor a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade. Por misericórdia, Senhor, faz de nós mulheres fortes, faz de nós uma bênção na missão, nos faz diferentes, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Queridas,